Um resumo da situação epidemiológica no país e vamos passar em revista os principais dados desta semana epidemiológica e também fazer uma revisão dos dados cumulativos desde o início da epidemia em Moçambique até hoje. O próximo diapositivo, por favor. Este é o conteúdo da apresentação que vai ser feita. Vamos fazer um breve resumo da evolução da epidemia na nossa região geográfica e depois vamos passar a maior parte do tempo desta apresentação a fazer uma descrição da situação em Moçambique, falando dos casos positivos, dos contactos, dos recuperados e, finalmente, fazendo um sumário dos casos positivos relacionados com a investigação de Afuns. O próximo diapositivo, por favor. Aqui nós podemos ver a evolução da epidemia na região da SADC. Este gráfico é dominado pela curva da África do Sul, que é a curva que se vê em cor verde clara, e depois todas as outras curvas ficam muito mais difíceis de ver, porque 73% dos casos na nossa região estão na África do Sul. Portanto, no próximo gráfico, nós vamos retirar a curva da África do Sul para que as outras curvas fiquem mais visíveis. Aqui está este diapositivo, onde retiramos a curva da África do Sul para que a curva dos outros países fique mais visível. Aqui nós vemos a curva de Moçambique, a cor vermelha, ali com a nossa bandeira, e estão representadas as curvas de outros países. Alguns dos países com as curvas mais altas aparecem também com o nome do país. Então nós vimos ali a curva das Maurícias, da República Democrática do Congo, da Tanzânia, onde se vê nesta curva da Tanzânia, em cor cinzenta, se vê que a curva da Tanzânia tem subido muito rapidamente nos últimos dias. Vemos a curva da Madagascar, vemos a curva da Zâmbia e a curva de Moçambique ali, então se vê que a nossa curva em Moçambique é ainda das curvas mais baixas da região. O próximo diapositivo, por favor. Como os vários países da região têm um número de habitantes que é diferente, nós aqui apresentamos o número de casos e de óbitos que os países têm de uma forma mais normalizada. Portanto, calculamos o número de casos por milhão de habitantes de cada país. Então, aqui no gráfico da esquerda, em azul, se vê o número de casos por milhão de habitantes, e à direita se vê, em cor-de-rosa, o número de óbitos por milhão de habitantes. Então, no gráfico da esquerda, se vê, então, que Moçambique é um dos países da região que tem o menor número de casos por milhão de habitantes, tem aproximadamente 1,3 casos por milhão de habitantes, e os países que têm por milhão de habitantes menos casos do que nós são Malawi e Angola. E depois, no gráfico da direita, em cor-de-rosa, é o número de óbito por milhão de habitantes, e Moçambique é um dos poucos países que não registrou ainda óbitos. Portanto, o nosso número de óbitos é 0. Próximo diapositivo, por favor. Falamos agora da nossa epidemia em Moçambique, e este gráfico mostra o número cumulativo de casos, o número cumulativo de testes e o número cumulativo de testes positivos, portanto, o número cumulativo de casos, desde o início da epidemia até hoje, e vemos ali que nós realizamos até hoje 1.644 testes, dos quais 76 resultaram em casos positivos. O número de testados aparece ali em azul,
e o número de casos positivos aparece em cor de rosa. O próximo diapositivo, por favor. Aqui nós mostramos o número de casos por semana epidemiológica. A semana epidemiológica é um conceito novo que eu devo explicar hoje à sociedade. A semana epidemiológica ela começa no domingo e termina no sábado. Portanto, ali nós reportamos a última semana epidemiológica, que é a última barra cor-de-rosa do lado direito, é a semana epidemiológica que terminou ontem. Portanto, neste gráfico estão reportados 70 casos, não estão incluídos os casos de hoje, depois estamos a começar uma nova semana epidemiológica, portanto não está ali naquela comparação, mas vocês podem ver então, nas 5 semanas epidemiológicas que nós temos na nossa epidemia, como o número de casos tem uma tendência crescente. Portanto, na última semana epidemiológica que terminou ontem, nós tivemos 35 casos. Os casos registrados hoje, que foram notificados hoje, vão entrar na nova semana epidemiológica que começou hoje. O próximo diapositivo, por favor. Aqui nós mostramos a localização dos casos por província e por distrito, e no mapa do lado esquerdo tem os casos que foram registrados em Cabo Delgado, portanto que estão localizados em Cabo Delgado, e nós vemos que temos então 47 casos no distrito de Palma e temos 7 casos em Pemba. Do lado direito, nós temos a localização dos casos diagnosticados na cidade e província de Maputo e a sua distribuição pelos vários distritos urbanos da cidade de Maputo, e no caso da província de Maputo estão todos em Matola. O que eu devo referenciar aqui é que este é o número dos casos confirmados, os 76 casos confirmados, incluindo os que foram relatados hoje, mas nós sabemos que há 9 casos recuperados da cidade de Maputo. Portanto, aqueles casos que estão ali reportados para a cidade de Maputo incluem casos que já estão recuperados. Portanto, aquele é o número total de casos que nós diagnosticamos e não o número total de casos ativos. Portanto, ali nós teríamos que, para ver o número de casos ativos, teríamos que subtrair os 9 casos recuperados. O próximo diapositivo, por favor. Então, este é o perfil dos casos positivos em Moçambique registrados na última semana epidemiológica. Portanto, até ontem são 35 casos na última semana. E aqui nós podemos ver no gráfico tipo pizza, no canto superior esquerdo, a distribuição por sexo. Portanto, 34 casos do sexo masculino e apenas um caso do sexo feminino. Na parte superior, no canto direito, temos a distribuição das nacionalidades. Portanto, a maior parte dos casos não foram em moçambicanos esta semana. Depois temos na parte inferior esquerda a distribuição da faixa etária por sexo, e vemos que a maior parte dos casos foram registrados na faixa etária dos 10 aos 39 anos, mas tivemos 5 casos na faixa etária de mais de 60. E depois, no canto inferior direito, temos a sintomatologia, onde vemos que 30 casos eram assintomáticos e temos 5 casos que tiveram sintomatologia leve, o que vai de acordo com aquilo que temos verificado também nas outras semanas epidemiológicas. O próximo, por favor. Aqui é um sumário, então, de todos os casos cumulativos registrados até hoje, 76 casos e a sua distribuição. Então, vemos também, outra vez, no canto superior esquerdo, sexo masculino em azul, sexo feminino em cor-de-rosa. Portanto, a maior parte dos nossos casos são indivíduos de sexo masculino. A nacionalidade, no cumulativo, a maior parte dos nossos casos são em indivíduos moçambicanos. Depois temos a distribuição por faixa etária e, finalmente, no canto inferior direito, temos a distribuição da sintomatologia, onde vemos que uma grande parte
dos casos, 75%, quer dizer, 3/4 dos nossos casos são assintomáticos, temos 23% com sintomatologia leve e 2% com sintomatologia moderada. Portanto, uma proporção pequena dos nossos doentes que têm sintomatologia leve ou moderada. O próximo slide, por favor. Aqui nós temos a investigação dos contactos, então é também relativo à semana epidemiológica até ontem. Destes casos, temos 542 contactos identificados, dos quais já tiveram alta 159 e temos 383 contactos em seguimento. O próximo slide, por favor. Aqui são as características dos recuperados e temos então 9 recuperados. Esta semana tivemos mais um, portanto agora estamos com 9 recuperados. Este recuperado que foi reportado esta semana é o nosso caso índex de afungi, portanto o caso índex de afungi agora é recuperado e nós estamos expectantes de que ao longo das próximas semanas todos os outros casos que foram reportados por nós vão se recuperar, porque são casos com sintomatologia ligeira ou então são casos assintomáticos. O próximo diapositivo, por favor. Isto é um resumo da localização dos casos de Covid-19 ligados ao caso do índex de afungi. Agora temos 66 casos que foram diagnosticados relacionados com esta investigação. O gráfico do lado esquerdo, de barras cor-de-rosa, mostra o número de casos que foram diagnosticados por dia, e esta semana nós tivemos um incremento substancial de casos diagnosticados relacionados com esta investigação. E do lado direito, o gráfico em forma de pizza mostra então a localização dos casos positivos. Então vemos que a maior parte estão relacionados, estão localizados em afungi, e depois temos alguns casos em Pemba e depois outros na província de Maputo ou na cidade de Maputo. Portanto, esta é a informação sumarizada que eu tinha para apresentar e muito obrigado.